Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Então estamos sentados aqui nos últimos dias, e o mundo está jogando um jogo muito perigoso enquanto esperamos por Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River e eu estou muito feliz que você está aqui. Espero que você esteja bem. Obrigado por se juntar a mim. Quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor. Sou só um cara à beira do rio em Connecticut, no meu escritório móvel, falando sobre Jesus. E antes de começarmos nossa conversa, vamos para algumas escrituras. Estou lendo as promessas de Deus para cada necessidade, com versículos bíblicos. Vamos para a página 83. Escolhi essa porque nessa época do ano isso afeta muitas pessoas. O que fazer quando você se sente sozinho? Vamos começar em Hebreus 13, versículo 5. Que a sua conduta seja sem cobiça, contente-se com o que você tem. Pois ele disse, nunca o deixarei nem o abandonarei. Diga um amém. Obrigado. Vamos para Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Adoro isso. 1 Samuel 12, versículo 22. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vocês o seu povo. Isaías 41, 10. Eu amo esse versículo. Não temas, estou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei até vós. É isso que estamos esperando agora. Estamos esperando Jesus vir e nos levar para casa, nos levar para as nuvens, encontrá-lo nos ares e irmos para o céu em um arrebatamento pré-tribulacional. Então, ontem eu fiz um vídeo chamado Não Está Por Vir, já está aqui. Alguns comentaram, eu vejo isso. Você viu o artigo da Jan Markell? Não é um ótimo artigo? E eu fiquei tipo, eu não vi o artigo da Jan Markell, então eu procurei por ele. Enquanto lia, pensei, uau, confirmação. É simplesmente incrível como nesses últimos dias, todos nós estamos vendo os mesmos tipos de sinais. Eu estou falando sobre agora, na inteligência artificial. É só que, sabe, eu acho... Jan disse em seu artigo que o 11 de setembro foi um ponto de virada. Nós simplesmente viramos uma grande esquina. Bem, a inteligência artificial foi tão grande, se não maior para mim, do que o 11 de setembro. No que diz respeito a chegar a um ponto em que a profecia bíblica está simplesmente nos atingindo na cara em todos os sinais que poderíamos imaginar. Você observa o que ocorre em Israel, no Oriente Médio e com a tecnologia. Você observa a crescente escuridão no mundo e o comportamento das pessoas. Nesses últimos dias, você olha para os ataques terroristas que estão acontecendo neste mundo. Você olha para o antissemitismo. Estamos esperando por Jesus agora, neste exato momento. Estamos esperando que ele venha nos buscar, porque estamos nesse tempo, estamos nessa estação e eu vou começar. Quero ler um pouco, alguns trechos deste artigo. O artigo se chama Bem-vindo ao Admirável Mundo Novo. Quem precisa de Deus na era da inteligência artificial? E, cara, ela mandou muito bem, ela disse. A maioria das pessoas não imagina o que já chegou e o que está por vir. Pouquíssimas pessoas compreendem o nível de malícia e maldade que cercam o que é chamado de inteligência artificial. Está abrindo caminho para um Messias robô. Uau! Quando se fala em avanço tecnológico, apenas alguns anos equivalem a uma vida inteira. Lá em 2018, comecei a ler que as pessoas até formariam uma igreja para adorar um Deus, inteligência artificial. Isso já está acontecendo, ela disse. O homem do pecado vai precisar do gênio da inteligência artificial. Exatamente. E essas igrejas estão usando inteligência artificial e têm um chatbot. Esse é Jesus, com quem você pode conversar e obter respostas, em vez de falar com o verdadeiro Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ela disse, eu comecei a assistir alguns vídeos online de robôs de inteligência artificial que parecem humanos e que pensam, respondem perguntas e parecem processar pensamentos reais. Agora, todos nós já ouvimos falar da robô Sofia. Esse monstro de inteligência artificial é atraente, vestido.
olha nos seus olhos e responde perguntas. Ela pode ser amiga, companheira, resolver problemas e, quem sabe, futura esposa. Sim, eles comentam sobre isso. No mínimo, ela vai fazer suas tarefas e guardar suas compras, mas, nas mãos erradas, ela será perigosa. Você está certo, John, você está certo. Desenvolvedores afirmam que robôs de inteligência artificial resolverão todos os problemas da sociedade. Esses homens também dizem que acreditam que é possível para a inteligência artificial. Ouça isso. Ser bilhões de vezes mais inteligente do que os humanos. Bilhões de vezes mais inteligente do que os humanos. Tente processar isso. Para ser sincero, fico intrigado por que Deus permitiria algo assim. Pode ser um dos motivos dele quase destruir a Terra antes da segunda vinda. Sim, no final da tribulação de 7 anos é inacreditável. Ele vai destruir o anticristo com o brilho da sua vinda. Muitos estão alertando que, com a inteligência artificial, estamos brincando com fogo e que no final as máquinas vão vencer. Outros dizem que estamos invocando demônios. Soube recentemente que pessoas conversam com mortos por meio de uma inteligência artificial chamada GriefBots. Lembre-se, falamos sobre isso algumas semanas atrás, onde você pode literalmente recriar a vovó em inteligência artificial e conversar com ela. Você sabe, você não está realmente conversando com ela, você está conversando com um código. Acredito que forças demoníacas podem influenciar a inteligência artificial, assim como fazem com um tabuleiro Ouija. Os humanos só brincam com isso quando começam a usar e interagir com o tabuleiro Ouija, não quando ele está guardado. E eu acho que é a mesma coisa com a inteligência artificial de verdade, disse John. Simplesmente não fica mais estranho do que isso se você entendeu direito. Alguns que promovem a inteligência artificial são evangelistas, e alguns deles oferecem uma nova terra prometida. Mas alguns dos próprios líderes e influenciadores da indústria de inteligência artificial estão fazendo alertas sérios de que está acontecendo uma invasão de domicílio pelo mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Se você acha que tem alguma privacidade, pense de novo. Dizer que estamos sendo monitorados não é sensacionalismo, não é teoria da conspiração maluca. Não descarte isso como bobagem. Bem-vindo ao Admirável Mundo Novo. Adorei como ela terminou e separei alguns trechos. O link estará na descrição para você ler. Leia o artigo todo. Eu mesmo talvez não tenha lido nem metade. Ela terminou com isso. Deus está nos céus e ri dessas pessoas. Salmo 2. Ele tem a palavra final, ele tem a última palavra. A Bíblia diz que Deus vai esmagar a agenda do anticristo e governar o mundo a partir de Jerusalém por 1000 anos. Durante esse tempo, não haverá necessidade de inteligência artificial. Teremos a sabedoria do Criador do universo no comando. Dê-nos um amém. Quero dizer, isso é simplesmente incrível. Você consegue imaginar? Esse é nosso futuro, Jesus governando por 1000 anos e nós participando e reinando com ele. Se você pertence a Jesus, se você não pertence a Jesus, continue assistindo a este vídeo, por favor. Mas eu vou colocar o link na descrição. Como eu disse, é ótimo. E só falei de uma parte, mas uau. Invocar demônios é o que o mundo faz agora. Este é o perigoso jogo que o mundo joga hoje. Eles estão invocando demônios, eles nem sequer entendem o que estão pedindo. Eles vão conseguir o que estão pedindo, mas não vai ser o resultado que eles acham que vai ser. Sabe, nós estamos aqui esperando por Jesus. Eu sei que parece um disco riscado, mas eu realmente acredito nisso. O chefe do Mossad, David Barnea, alerta que o Irã só espera uma chance para construir uma bomba. Acho que em Montanha Picareta estão fazendo isso. Hoje não vou cantar a música. Eles querem apagar Israel do mapa. Essa é a citação dele. Vamos achar e lidar com os agentes deles. A justiça será feita. E ele disse que o Irã ainda busca a destruição de Israel. E Teherã não abandonou sua aspiração de destruir o Estado de Israel. E está tentando enganar o mundo para aceitar outro acordo nuclear ruim. Ele disse: o sonho de uma bomba nuclear ainda pulsa em seus corações. Nós não vamos permitir que esse projeto seja ativado. Sobre o ataque terrorista de Hanukkah na Austrália, ele afirmou: vamos encontrar os responsáveis e seus mandantes iranianos. A justiça será feita e vista. Quando o chefe do Mossad diz isso, você meio que leva a sério. Acho que já sabemos pelo passado que eles conseguem te encontrar onde quer que você esteja e podem te eliminar muito rápido.
Nós também descobrimos isso. Isso é do Bubba News, do Telegram, ele disse. O Comando Central dos Estados Unidos organizou uma conferência no Catar na terça-feira, ontem, com dezenas de nações parceiras para discutir planos para a Força Internacional de Estabilização, a Força Internacional de Estabilização para a Faixa de Gaza. Mas nenhum realmente enviou tropas para a força. Mais de 45 países participaram, mas a Turquia, importante rival de Israel e apoiadora do Hamas, não foi convidada. Os países que estão em negociações com os Estados Unidos da América para enviar tropas estipularam que só o farão se forem destacados exclusivamente para áreas controladas por Israel, atrás da linha amarela protegida, ou seja, eles nem querem estar no território do Hamas. Vamos ajudar, mas mantenham a gente do lado israelense, ok? É aí que eles se aproximam de Israel. Esses países não querem entrar em Gaza sob controle do Hamas e arriscar perder soldados. Na segunda fase, as forças de segurança de Israel serão enviadas às áreas sob controle israelense. Assim que as forças de segurança interna estabelecerem controle e estabilidade, as tropas israelenses se retirarão gradualmente, com base em padrões, marcos e prazos vinculados à desmilitarização. E então Bubba terminou dizendo: o sonho impossível continua. Nenhuma nação quer realmente se envolver. Amém. Você está certíssimo. Não, vamos ficar do lado de Israel da linha amarela para evitar nos machucar, sabe? Também não queremos exigir que o Hamas se desarme. Vamos deixar Israel fazer isso e depois vamos reclamar de Israel quando eles fizerem. Sabe? O que mais? Ele também disse que a inteligência israelense mostra que o Hamas conseguiu recrutar cerca de 3.000 novos operativos terroristas. Apenas desde o início do cessar-fogo, há 2 meses. 3.000 novos operativos terroristas. E Bubba disse: isso não é um cessar-fogo, é uma hudna e um tapa na cara do governo Trump. Na doutrina jihadista, hudna é uma trégua temporária para reagrupar, rearmar e recuperar. Não se trata de paz. Naquele dia sabíamos disso, não sabíamos que não era sobre paz. O Hamas está atualmente focado em se restabelecer e está reorganizando as armas que possui. Eles se reabilitam e se organizam no terreno para novos combates. É assim que eles são programados, tipo, destruir Israel é tudo o que eles conhecem, eles aprendem isso desde o nascimento. Mesmo oferecendo uma mansão nas colinas de Hollywood para cada membro do Hamas, eles ainda recusariam, dizendo que precisam destruir Israel. É só que, sabe, é uma questão espiritual. E então, ele terminou sua postagem com: isso viola o acordo intermediado por Trump, no qual o Hamas concordou na primeira fase em se desarmar e sair do caminho. Eles não têm nenhum plano para isso, nenhum plano. E aí eu quero ler mais um do Baba, porque esse é bom. Ele disse que estava compartilhando boas postagens ontem à noite. A Nvidia está prestes a garantir uma expansão histórica em Israel. Isso é grande. A fabricante de chips do sistema da marca da besta está justamente em Israel. A Nvidia. Eles vão fazer essa grande expansão em Israel? Acho isso fascinante, ele disse. A empresa vai construir um enorme campus de 17 milhões de pés quadrados em Kiryat Tivon, perto de Haifa, Israel, projetado para cerca de 8.000 funcionários. Isso será maior do que a sede deles no Vale do Silício. Uau! Ele disse: tudo está se encaixando, manchete por manchete. Diga que ainda temos anos antes do arrebatamento. Desculpa, já chegamos. Estamos esperando agora. Todo mundo bem? Me avisem se estiverem bem. Se você não estiver bem, talvez seja a hora de pausar o vídeo, pegar um lanche e trazer um para mim hoje. Eu não sei por quê. Eu quero um queijo quente e quero presunto, mas não quero presunto no queijo quente. Quero o presunto separado e uma fatia grossa de presunto com o queijo quente. Não parece bom? Pegue isso para mim e traga de volta, ou pegue o que quiser para você. E só ignore meus pequenos dilemas com comida aqui. Tudo certo. Israel hoje, compartilhe no Telegram. Israel está em um limbo estratégico, com cessar-fogos se desfazendo em Gaza, Líbano e Síria, e a ameaça nuclear do Irã pairando. Israel está adiando decisões importantes de segurança, aguardando uma reunião crucial entre Netanyahu e Trump, que acontecerá ainda este mês.
Sim, no dia 29 de dezembro, eles vão se reunir e não vão discutir receitas de ano novo, sabe? Eles estão fazendo planos. E ele disse: Trump vai dar sinal verde para a ação ou vai exigir moderação para preservar seu legado de paz? Vai ser fascinante, cara. Nas próximas semanas, sabe? Vai ser fascinante ver o que acontece neste mundo. Amir Tsarfati compartilhou isso bem cedo mesmo esta manhã. O presidente Trump denunciou o terrorismo islâmico pelo que ele exige. O Ocidente se opõe após o ocorrido em Sydney, Austrália. Citação: nós não aprendemos. Todas as nações devem se unir contra as forças malignas do terrorismo islâmico radical. Foi o que o presidente Trump disse e Amir afirmou: o Ocidente precisa acordar. Tipo, eu não vejo isso acontecendo, sabe? O presidente Trump fará um pronunciamento nacional hoje às 21h. Algumas pessoas estão dizendo que ele vai fazer um grande anúncio, mas eu não vi que ele faria um grande anúncio. Não sei do que se trata, mas isso estava em toda a internet ontem à noite. E então, os Estados Unidos estão se preparando para assumir o controle de mais petroleiros sancionados transportando petróleo bruto venezuelano. Eu não sei onde isso vai dar. Mas o presidente Trump diz que a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Citação: ele afirmou: estou impondo bloqueio total a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. Então é isso. O que vai acontecer lá? Que época estamos vivendo? Olhos em Jesus. É preciso focar em Jesus nesses dias. Em quem confiar? Nem dá para confiar em tantos canais que vê no YouTube. Já falamos sobre toda essa inteligência artificial, sabe? Você tem que estar na palavra e confiar em Jesus. Isso é do BRICS News. Os Estados Unidos da América se preparam para impor sanções adicionais à Rússia se o presidente Putin rejeitar o acordo de paz com a Ucrânia. Então, confira este vídeo. Chuvas intensas na ilha de Hormuz, no sul do Irã, transformam partes da costa, conhecida localmente como Praia Vermelha, em uma impressionante maré vermelha. Parece sangue escorrendo. Não é louco isso? Você consegue acreditar? Espere até os dias da revelação. Quando tanta água se transformar em sangue, não vai ser alguma reação química, né? Eu acho que vai ser sangue mesmo. Isso é um terremoto. 43 registros acima de 40 e 16 acima de 50 nas últimas 24 horas. Então é isso. Que tal a gente ir para o mundo dos palhaços? Beleza, isso veio da Popular Science, um robô dançante do tamanho de um grão de sal. Eu queria estar brincando, mas não estou. Projetar um enxame de robôs totalmente autônomos, com menos de 1 milímetro de tamanho, parece uma tarefa cara, se não impossível. Uma equipe da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de Michigan desenvolveu uma nova geração de máquinas solares que bateram recordes. Cada robô custou apenas 1 centavo para ser fabricado. Uau, não temos futuro sem Jesus. Estou te dizendo, quando eles estão construindo robôs por 1 centavo, estamos condenados, mas por Deus, mais Deus. Os robôs poderiam ajudar a avançar tudo, desde nanotecnologia, manufatura até pesquisa médica. Criar robôs autônomos com menos de 1 milímetro é extremamente difícil. A área basicamente ficou presa nesse problema por 40 anos. Cada robô mede... Ei, dá uma olhada nessa foto. Aí está, esse é o seu pequeno robô dançante. Cada robô mede cerca de 200 por 300 por 50 micrômetros, ou seja, menor que um grão de sal. Você está vendo isso? Incrível, né? Para relatar as medições de temperatura, nós projetamos uma instrução especial de computador que codifica um valor, como a temperatura medida. Nos movimentos de uma dancinha que o robô faz, nós temos pequenos robozinhos dançantes. Então, nós observamos essa dança através de um microscópio com uma câmera e decodificamos, a partir dos movimentos, o que os robôs estão nos dizendo. Robôs dizem, me abrace mais forte, pequeno dançarino. Isso é só uma piada ruim, tipo humor do Elton John. Foi o que pensei primeiro. Esquece isso. Tudo bem, esquece isso. Estamos no mundo dos palhaços. Isso é só, sabe, o que temos, sobre o que estamos lendo. O que está acontecendo? Onde estamos? Leva-me para casa, Senhor. Estou pronto? Você está pronto?
Eu estou pronto. Vamos lá, tudo bem. Que tal irmos para alguns comentários do dia? Ok, eu vou começar por aqui. Este é o Corey e ele estava falando sobre o vídeo de ontem. Eu falei sobre como realmente acredito que a inteligência artificial vai recriar canais como este. Após o arrebatamento, vou dizer, ainda estou aqui, não aconteceu nada. Isso me impactou muito. Nós falamos sobre isso ontem e foi isso que Corey disse. Eu achei interessante, Corey disse. Eu tive uma visão exatamente sobre isso, Tom. Em 2020, eu estava assistindo a uma irmã no Senhor, sabendo que era após o arrebatamento no canal dela no YouTube, ministrando como sempre fez. Isso me perturbou porque eu não entendia, então deixei para lá, entreguei nas mãos do Senhor. Desde então tenho flashbacks desse sonho, como se fosse transtorno de estresse pós-traumático. Você acabou de ligar os pontos para mim. Obrigado, eu te amo e te aprecio muito. Bom, eu também te amo. E tem alguns. Está vindo um engano sério para este mundo. Um engano sério. Você precisa conhecer Jesus. Tom Phillips escreveu este comentário. Olá, Tom e família Washington River. Pesquisei no Google sobre o impacto financeiro, caso todas as empresas administradas por judeus saíssem de Nova York para Israel. De acordo com uma análise de inteligência artificial, o impacto financeiro seria enorme e devastador, causando grandes perdas de empregos. Colapso no mercado imobiliário comercial, queda nos gastos dos consumidores, redução na arrecadação de impostos e grave interrupção em setores como finanças, tecnologia e moda, resultando em recessão econômica generalizada. Considerando a administração recém-eleita na cidade de Nova York, esse é um cenário muito possível. Espero que estejamos com Jesus no céu e não estejamos aqui para ver a devastação econômica. Interessante. Obrigado por compartilhar. Agora é a visão geral da inteligência artificial e eu tenho que dizer, pelo pouco que brinquei com inteligência artificial e fiz perguntas. Eu nem sempre confio nas respostas, mas isso é fascinante. E, você sabe, isso teria um enorme impacto na economia da cidade de Nova York se isso acontecesse. E com essa nova administração, acho que muitas pessoas judias estão realmente considerando deixar Nova York. Jesus está vindo, disse. Essa tecnologia de inteligência artificial está ficando realmente preocupante e pensar que ela vai estar várias vezes mais avançada no próximo ano. Isso faz com que o desenrolar da revelação pareça tão inevitável. Eu realmente aguardo ansiosamente o dia em que tudo será real novamente em nosso lar celestial. Eu adoro essa frase. Eu aguardo ansiosamente o dia em que tudo será real novamente. Não parece que estamos vivendo em um mundo surreal? Falo sobre essas coisas, leio sobre elas. Às vezes fico tipo, você me entende? Às vezes só balanço a cabeça pensando, o que houve? Onde estamos? Como chegamos aqui? Vamos ler mais um salvo nos últimos dias. Olá a todos. Nosso Salvador não é uma fábula, um mito ou inteligência artificial. Ele é a verdade e ele está vindo em breve. E então eles compartilharam 2 Pedro 1,16. Pois não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mais fomos testemunhas oculares de sua majestade. Te vejo nas nuvens, amém. Amém, eu vou te ver nas nuvens, vou ver a maioria de vocês nas nuvens, eu vou te ver nas nuvens, você aí mesmo. Eu espero que sim, eu espero que sim. Se você não conhece Jesus, ou talvez você tenha nascido em um lar cristão, e era meio entediante, sabe? Todos nós somos cristãos. A vovó era cristã, o vovô, a bisavó, a tia, sabe, Lucinda, nós somos apenas cristãos nesta casa, sabe? Mas no fundo você nunca pertenceu ao Senhor. É como se você percebesse, talvez estivesse apenas fingindo ser cristão, dizendo que o tempo é curto e que está na hora de você entender o que é o verdadeiro cristianismo, e eu vou te dizer, porque o verdadeiro cristianismo é nascer de novo. Bem, como eu nasço de novo? Você nasce de novo quando acredita no que Jesus fez, quando acredita no Evangelho, que ele morreu. Na cruz, ele derramou sangue, foi sepultado e ressuscitou. E quando você admite que é um pecador e entende que Jesus fez um pagamento sério, um pagamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, no Antigo Testamento, usavam animais para isso.
Agora, Jesus é o pagamento definitivo pelos pecados. Você entende o que isso significa? O poder do sangue dele tem o poder de perdoar, remover, apagar todo pecado que já foi cometido. Para ser salvo, basta admitir que é pecador e reconhecer que precisa de um pagamento pelos seus pecados. E você diz: Jesus, admito que sou pecador. Sei que penso e faço coisas das quais me envergonho. Sou pecador e preciso pagar por meus pecados. E agora eu creio que o Senhor veio aqui para derramar sangue precioso, que tem o poder de limpar totalmente meu problema com o pecado, tornando-me 100% limpo, branco como a neve, incluindo pecados passados, presentes e até futuros, purificados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Você diz: Jesus, creio que teu sangue me lavou e me deixou branco como a neve. Tenho fé que ele faz isso. Creio que você foi crucificado, morreu, sepultado e ressuscitou. Jesus precisa de um Salvador e você é o do mundo. Quando você crê no poder do sangue expiatório e na obra de Jesus, sabe o que acontece? Você nasce de novo, porque nesse momento Deus coloca o Espírito Santo dentro de você, nasce de novo. Selado até o dia da redenção, ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. É a decisão mais séria de toda a sua vida. Não ignore isso. Não simplesmente desligue e pense: vou pensar nisso depois, porque o tempo é curto. E se você não aceitar esse presente gratuito, somos salvos pela graça, um presente não merecido por meio da fé em Cristo Jesus e no que ele fez por nós. Se você não aceitar essa oferta de vida eterna no paraíso com ele, e ele já pagou o seu caminho, você vai acabar tendo que encará-lo. No dia do julgamento, você vai saber que está na presença de Deus e ele vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Isso não é assustador? Consegue imaginar ouvir isso? Quando você sabe que está na presença de Deus, você sabe que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seu problema com o pecado continua porque você recusou o pagamento. Enquanto você estava aqui, com fôlego nos seus pulmões, e você ouve aquelas palavras aterrorizantes: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Eu não quero que ninguém ouça essas palavras, é por isso que eu fico tão sério no final desses vídeos. Conto o evangelho todos os dias, mas não quero que ninguém ouça, pois sei que esse é o caminho para a destruição. Eu sei que a maioria não vai acreditar em Jesus, mas, poxa, é simplesmente a decisão mais importante da sua vida. Hoje pode ser seu dia, é um dia de salvação, então fique a sós e fale com Jesus. Ok, faça isso hoje. Hoje de manhã, no meu momento de devoção, eu fiz uma oração por cada pessoa que assistisse a este vídeo. Então, goste você ou não, você foi alvo de uma oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus Salvador, Mestre Criador, você é o ômega da hora, você é o Rei dos Reis.